Boa tarde, gente. Chamo Kaique Vancin Dentello, sou aluno da Universidade Federal de Uberlândia, mais especificamente do Instituto de História, cursando inicialmente bacharel, mas também com o objetivo de fazer a licenciatura. E bem, o trabalho que eu vou apresentar aqui hoje é Educação e Capacitação, Formação e Controle dos Trabalhadores Rurais e Urbanos no Início da República. A linha que eu abordo é História da Educação, Memórias e Patrimônios Educativos. Caso alguém tenha um interesse, né, ao término dessa apresentação, mandar uma mensagem, um e-mail ou alguma coisa, é só utilizar o que está aí no slide, kaique.dentelo@uf.br. E bem, partindo para a introdução, o tema do meu trabalho é as relações e os dispositivos de controle dos trabalhadores urbanos e rurais em Minas Gerais na Primeira República, mais especificamente entre 1889 e 1919. A escolha da temporalidade é porque para pegar, como está escrito também, o início da República e como que isso vai se moldar, essas relações e os dispositivos vão se construindo até nós chegarmos em grandes eventos que vão se passar depois de 1919, né, como o tenentismo, depois da Revolução de 30. Então eu quis pegar esse antes para, para ter uma ideia melhor. O problema que eu abordo é quais os modos ou métodos que o governo exercia para controlar os trabalhadores. E a justificativa desse meu trabalho é a compreensão das experiências rurais e urbanas de trabalho em período ainda pouco explorado, articulando análise jurídica e práticas de resistência para compreender as transformações do mundo do trabalho na transição do século XIX para o XX. Outro objetivo também de por que eu escolhi essa temporalidade foi por uma iniciação científica que eu fiz, em que eu analisava contratos de trabalho de um cartório aqui de Minas Gerais, de Morada Nova, e eu abordava, fazia uma relação entre esses contratos e a legislação para construir essa relação. E foi disso que surgiu o meu interesse de colocar para frente, né, de abordar agora para a República, porque nessa iniciação eu abordava sobre o Império, só que agora eu não tenho os contratos, então eu foco mais na legislação em si, e que quando chegar nos resultados ela me levou também para outros elementos. E o objetivo geral consiste em analisar as estratégias de dominação empregadas por atores políticos, bem como as formas de resistência desenvolvidas pelos trabalhadores. Propõe-se analisar comparativamente as relações de trabalho rural e urbano em Minas Gerais, analisar as transformações na regulação jurídica do trabalho, incluindo os espaços de formação profissional. Mais para frente, né, porque agora apresentando parece que não, não tem nada a ver com educação, que eu não abordo isso, mas com o decorrer do trabalho, principalmente quando chegar nos resultados e nos últimos slides, vai ficar mais claro porque que eu abordo essa temática. E bem, minha fundamentação teórica, alguns textos que eu uso, né, como base para esse trabalho é a formação do Brasil contemporâneo do Caio Prado Júnior, porque ele vai abordar como a ordem colonial vai construindo a percepção do trabalhador livre, trabalhador com uma certa mobilidade, mas que também é visto como uma pessoa, no caso, né, um trabalhador, mas que é visto como, vamos dizer assim, uma pessoa folgada, pessoa que não fica, né, não segue o regulamento que os patrões exigiam. Também aborda Homens Livres na Ordem Escravocrata de Maria Silvia de Carvalho Franco, porque ela vai construir essa relação entre a escravidão e os trabalhadores livres que exerciam, né? Mas que viviam uma relação de instabilidade, violência constante, e também vai ser margem para o meu trabalho. Aqui agora no caso eu abordo dois artigos e o principal deles também, e que aí vai ficar, acho que agora explicando ele fica um pouco mais claro, por que eu abordo educação, né? Modernização e escolarização do trabalho agrícola. As fazendas modelo em Minas Gerais, 1906 até 1915, de Daniela Pereira Versio. Eu espero que eu tenha falado o nome certo. E bem, esse trabalho dela é o que vai abordar justamente sobre essas fazendas modelos que vão pregar mais uma educação prática para o trabalhador agrícola, que vão tentar introduzir ele à ordem do trabalho. E é por isso que ele está aí também, porque a legislação e o governo vão se fazer muito fortes nessas fazendas modelos. E também, por último, identidade da classe operária no Brasil, 1880-1920. Antipicidade ou legitimidade de Cláudio H. M. Batalha, que também vai abordar sobre a classe operária, ele vai abordar se ela era
mais atípica, mas que ele vai colocar ela, né, como uma classe que age, uma classe em constante ação e movimento. E algumas temáticas centrais para mim, como eu já coloquei, né? Os próprios textos, classe trabalhadora, poder, legislação, controle e violência. Bem, a metodologia que eu abordo é a análise desses documentos, como eu coloquei, análise de documentos de legislação, de leis, de relatórios dos presidentes das províncias de Minas Gerais. E todos eles eu peguei eles através de sites, de acervos, que foram fundamentais para que eu fizesse esse trabalho. Bem, os resultados que eu consegui encontrar, eu vou primeiro iniciar com esse mapa. Esse mapa eu construí ele a partir de pegar diversos pontos que tinham instituições de educação prática, como as próprias fazendas modelos que eu abordei, ensino primário de educação, ensino secundário agrícola, ensino zootécnico, várias instituições, principalmente instituições públicas. E analisando o mapa agora aqui, você percebe que há uma divisão, uma concentração até que bem perceptível, né, dentro de Minas Gerais entre esses institutos, o que eu vou abordar mais para frente, mas que já apresenta a certa centralização que o governo tinha, que a sua área, né, de alcance não era tão abrangente assim. Eu também introduzo aqui, são dois trechos dos relatórios, aqui de períodos diferentes, mas o de baixo do mapa, que eu acredito que está difícil de ler, né, mas resumindo ele é curioso porque é de um relatório que vai ser só econômico, até que ele chega nas últimas duas páginas do relatório e aborda essa questão que é o limite do Estado e que está causando diversos problemas para o governo, que o que, que vamos dizer assim, né, que o órgão do Espírito Santo ele está entrando em conflito com os funcionários do Espírito Santo estão entrando em conflito com funcionários de Minas, que certas regiões de Minas não querem pagar os impostos por dizerem que na verdade são de outras e não do governo de Minas Gerais. E esse é um movimento que vai durar quase 6, 7 anos assim, e nos relatórios consequentes isso vai aparecendo que contratamos geógrafos, contratamos especialistas nisso para resolver esse problema, o que, né, como eu acabei de citar, leva certo tempo. Também gostaria de deixar claro que são resultados parciais, o trabalho ainda não está completo, então podem sofrer alterações. E o outro trecho, né, o do lado esquerdo, ele é muito interessante porque é justamente o presidente da província afirmando que apenas mão de obra não é o bastante, que é preciso que essa mão de obra seja especializada e seja construída, seja formada como trabalhadora. E, bem, depois de falar tudo isso, eu chego na minha discussão, que é como eu já abordei. Eu coloco a legislação e a lei como objetos de controle, mas pelo que eu apresentei nelas mesmas, são de certo modo falhas e limitadas ao que o governo consegue alcançar, áreas que o governo pode chegar e outras não. Então ela não está 100% presente naquilo ali. Seu controle é bem limitado, parcial. E também, como eu coloco aqui, né, que o objetivo que essa legislação e todos apresentam é um caráter de civilizar, um caráter de modernizar os trabalhadores, quebrar as tradições. E no campo da educação, eu acredito que ela é fundamental porque apresenta, né, já desde esse período, como o governo, órgãos políticos tinham interesse no ensino prático e como ele poderia ser utilizado para formar, para construir ou até mesmo para submeter. E, bem, minhas considerações finais são, como já abordei antes, né, o meu objetivo era analisar as estratégias de dominação dos agentes políticos, as resistências dos trabalhadores e como a legislação foi se alterando com o passar do tempo. A principal conclusão encontrada nesse trabalho é que a legislação, governo ou lei agiam como elementos desenvolvedores das práticas e ações que atuariam diretamente com os trabalhadores, perdão pelo erro, como a educação e a polícia, dando maior foco na polícia, porque ela sim, até o próprio governo tentava com que ela alcançasse mais regiões. Os limites deste tudo, que vai muito além da perspectiva política, enquanto existe todo um aspecto mais cultural e social que pode ser observado mais profundamente. As possibilidades futuras deste estudo é analisar jornais, principalmente os operários, para observar como os trabalhadores pensavam e reagiam a estas mudanças. Essas são as minhas referências e eu gostaria de agradecer a você que está assistindo, eu gostaria de agradecer a meus amigos
ao meu professor orientador Gilberto César de Noronha e também ao Instituto e ao evento.